Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, onde está esse termo que Deus dá aqui para alguém que Ele busca adoradores. E antes até de eu ler o versículo, eu quero contar a você, porque às vezes você não sabe, você que tem pouco tempo na igreja, você que não estava na escola de discípulo, por que essa igreja se chama Projeto Adoradores? Já que vamos falar, de verdadeiros adoradores. E em Belo Horizonte ainda, muitos anos atrás, eu ainda não era pastor. Antes de ser consagrado, eu trabalhava com o Ministério Rema, que é do pastor Sóstenes Mendes, lá. E a gente viajava por muitos lugares, ele tinha um ministério de música. E a gente viajava e ministrava. E ele conhecia o pastor da Lagoinha, antes ainda, à frente, o pastor Márcio Valadão. E lá tem a Rede Super, é uma rede de TV. E o pastor Márcio Valadão conhecia o Sóstenes, muito amigo, e ele deu um espaço para nós que eu digo para nós, do ministério, na TV, para um programa. E qual era o nome do programa? Adoradores. A gente criou um projeto de alcance de pessoas, de evangelizar pessoas, pela TV. Então era um programa com um objetivo evangelístico. O pastor tinha uma palavra de edificação, mas frisando alcançar vidas. E deu muito certo. Durante muitos anos, a gente ministrava na TV, ele ministrava, eu era da equipe de apoio e tudo mais, e participávamos desse projeto que era o programa de TV Adoradores. E a igreja nasceu por isso, porque as pessoas iam se convertendo através do programa da TV e queriam conhecer o pastor, saber aonde ele ministrava. E aí nós criamos um culto por mês do programa, alugamos lá um espaço em Belo Horizonte, mas um culto por mês era insuficiente, as pessoas queriam mais. E aí ficou 2 vezes por mês o culto do programa, e aí depois virou semanal e a igreja nasceu por conta do programa. Por isso, Projeto Adoradores. Quando eu vim para cá e que eu me tornei pastor, eu estava lá estudando, enquanto trabalhava no ministério. Quando eu vim para cá e que a igreja também nasceu na minha casa, naturalmente, era o projeto que continuava, de procurar verdadeiros adoradores, porque o Pai busca. Olha o que diz o texto em João 4, 23. Esse é o testemunho desse ministério. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses adoradores que o Pai procura. O Pai procura ainda. Porque Deus é espírito. E é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso que nós não estamos limitados a um local. Nós não adoramos a um objeto ou a uma imagem, porque Deus é espírito. E os adoradores têm que adorar a Ele em espírito, conhecer quem Ele é pela palavra. E assim ter em si mesmo, dentro de si, a presença dEle. E na verdade ela se torna real porque o Espírito Santo passa a habitar em nós quando nós entregamos nossa vida a Ele. Essa é a promessa dEle. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus recebe o dom do Espírito Santo, ou seja, Deus passa a habitar em nós e falar conosco. E nós temos então um relacionamento pessoal, verdadeiro, intenso. E a intensidade desse relacionamento vai de acordo com o teu desejo de conhecê-lo mais e mais. E isso é real. Mas é espiritual. Deus é espírito. E se você não entrar nessa dimensão, crendo nele, crendo que ele se manifesta de forma sobrenatural,
e Ele fala, e Ele nos conduz, você não vai ter como caminhar com Deus. Mas Ele procura, e nessa noite Ele está fazendo isso, através da palavra. Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Porque se Ele procura verdadeiros, significa que existe uma falsa adoração, um falso relacionamento, ou nos achegamos a Ele, buscamos a Ele, ou cremos nele de uma forma equivocada. Porque a palavra revela quem Ele é e a forma pela qual nós vamos acessar a Ele e conhecê-lo verdadeiramente. Então, o objetivo de estarmos aqui, de estarmos juntos, além de sermos edificados pela palavra, aqueles que já entregaram sua vida a Jesus e estão caminhando, conhecendo, inclusive a escola tem esse propósito, ensinar mesmo, a gente conhecer a palavra, não algumas coisas, não o que o pastor diz no domingo, mas eu conhecer porque eu leio a palavra, estou sendo edificado por ela, estou aprendendo, o Senhor está falando comigo, eu estou tendo experiências pessoais com Deus. E Deus então, nesse momento, edifica a vida de muitos que já entregaram sua vida a Jesus, mas Ele também encontra verdadeiros adoradores, que passam a buscá-lo, a conhecê-lo, não só de ouvir falar, mas têm uma experiência com Ele, e passam a viver através do seu Espírito Santo. E nessa noite não é diferente, Deus continua procurando os verdadeiros adoradores. Você já ouviu falar de religiosidade? É algo que é muito perigoso, em qualquer segmento de religião. Eu mesmo era um católico antes, nominal. Eu estava lá, eu nasci católico porque minha mãe era católica e fui registrado católico. Mas eu não ia na igreja quando tinha um casamento, quando tinha um... Mas eu passava na frente da igreja e eu me benzia. Isso eu fazia, em respeito. Mas eu não conhecia a palavra, nunca tinha pego numa Bíblia. Ler? Muito menos, né? Nem pegar eu tinha pego, quanto mais ler. Então tem muitas pessoas que são religiosas, elas até creem em Deus, frequentam algum lugar, fazem algumas orações, ou preces, ou rezas, e tem a sua forma de crer em Deus. Mas não tem como a gente crer da nossa maneira. Existe uma maneira de se crer. Por isso que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram na forma correta, em espírito e em verdade. Há nesses um sentimento verdadeiro de desejo de caminhar com Deus, de conhecer a Deus, de estar na presença de Deus, de ouvir a Deus. A verdade. Por isso que ele diz através de Jeremias: vocês vão me buscar e vão me achar. Quando buscar de todo o coração, tem que ter verdade na nossa busca. Aí Deus se revela, aí Deus se manifesta, aí você vive o sobrenatural de saber que Ele é real mesmo, e Ele fala, e Ele se manifesta ainda hoje na vida daquele que busca Ele. Então esse é o tema dessa mensagem, e eu quero usar um outro texto para dar exemplo na própria Bíblia de alguém que foi encontrado como verdadeiro adorador. Na verdade foi uma verdadeira adoradora, porque foi uma mulher. E o Senhor falou algo acerca dela que eu e você precisamos dar uma devida atenção. Esse texto está lá em Mateus capítulo 26. Convido você a abrir Mateus 26. A partir do versículo 6. Esse texto entra, só para você entender,
como um exemplo. E a gente vai ver nele característica de alguém que é verdadeiro adorador, ou uma verdadeira adoradora. Mas aquilo que ela fez, como ela fez, e o que o Senhor falou acerca disso, tem que chamar a minha e a tua atenção e nos fazer aprender acerca disso, para que a gente seja encontrado pelo Senhor como um verdadeiro adorador. Amém aí? Já encontraram aí? Diz assim o texto da palavra do Senhor: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava inclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Versículo 10: percebendo isso, Jesus lhe disse, agora você começa a observar Jesus no meio dessa situação. Qual a avaliação dele disso? Jesus disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Versículo 13, presta atenção. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Eu quero repetir esse último versículo e eu quero que você comece a meditar e buscar entender por que Jesus falou dessa maneira acerca dessa mulher e da atitude dela. Versículo 13, eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Tem que ter alguma coisa muito poderosa, maravilhosa na atitude dessa mulher, para que Jesus expressasse dessa maneira o ato dela. Ele vincula a pregação do evangelho enquanto existir, a ela ser lembrada com esse ato. Você não vê ele ter uma expressão, uma atitude em outro texto, com outra pessoa, de forma tão especial quanto foi com essa mulher. E o perfume que foi derramado, nem os séculos que se passaram deixou de permanecer esse cheiro, o cheiro agradável do que ela fez, irmão. Está atravessando séculos e séculos o cheiro do ato, daquilo que ela fez, a sua manifestação. E isso é assunto para nós, porque através desse ato, eu e você precisamos entender a visão de Jesus, o que ele enxergou. Porque presta atenção, em primeiro lugar, o que a gente entende aqui, ou o que a gente vê aqui, bem nos nossos olhos, é que este ato, ele foi feito a partir do impulso de um coração amoroso, de um coração de amor, um impulso de alguém que adorou genuinamente, o impulso de alguém que não mediu
esforços para poder adorar o Senhor. E olha, essa mulher rompeu com muitas barreiras para fazer aquilo. Primeiro, a mulher em si, ela não tinha essa condição de entrar no lugar onde os homens estavam reunidos, para que ela pudesse ter algum tipo de atitude, ou mesmo fazer algum tipo de menção, ou a própria presença. A gente sabe que a mulher não tinha, naquele tempo, o devido valor e não tinha a condição que os homens tinham. E ela então já primeiro rompe com essa barreira, com esse limite, e já entra naquele lugar. Outra coisa que ela rompe é a barreira da questão da finança, do apego, daquilo que é valor para a maioria de nós. Inclusive os discípulos chamaram a atenção, eles mesmos ficaram escandalizados com aquela atitude, porque aquele perfume custava muito. Mas ela mostra com aquela atitude que tudo mais perdeu o valor, porque agora o maior tesouro, ou aquilo que importava, estava diante dela. E ela então não se conteve, levado por um impulso, levado por um sentimento verdadeiro, sincero, autêntico. Ela rompeu com tudo que é barreira e foi lá para adorar a Ele e para declarar, através daquele ato, daquele gesto, o amor que tinha por Ele. Primeira coisa que a gente vê é isso, esse impulso de amor, de gratidão. Eu tive uma experiência, irmãos. Eu estava ainda congregando na Igreja Batista e eu já me via com chamado. Eu já estava tendo experiências muito fortes com Deus. Eu tinha aquela semana feito algumas provas com o Senhor, porque Ele tinha entregue para mim, para a Cristina, num culto, através de um pastor que estava lá, uma profecia, que nós tínhamos que nos apressar, porque nós éramos pastores, e até então, irmãos, a gente não tinha assim, nenhuma, eu muito menos, Cristina que já tinha se convertido há mais tempo, já era, mas eu não tinha nenhuma pretensão, eu nunca almejei, eu nunca me vi com vocação para ser pastor, em forma nenhuma, pelo contrário, irmão, pelo contrário, eu era empresário, muito capitalista, com os meus sonhos, querendo o meu crescimento, formalista, de forma justa, isso é possível. Então não tinha, eu estava crescendo em conhecer o Senhor, mas não nessa dimensão tão profunda que me levasse a querer, porque é possível você almejar. A palavra de Deus diz, aquele que almeja, o episcopado é uma palavra diferente, mas é aquele que almeja ser pastor, estar à frente de um rebanho, grande obra almeja. Então é possível a pessoa almejar isso? É. Mas é necessário que esse que almeja seja, aí tem lá uma lista de credenciais para esse homem ser um pastor e estar à frente de uma igreja. E aí tem uma lista. Então não tem nenhum problema você desejar, almejar e querer isso arder no teu coração. Mas eu não tinha isso. E aí eu fiz daquela semana por causa da profecia, e eu já tinha lido que profecia então espera, se é de Deus vai acontecer. Eu não tenho que ficar doidinho. Minha mulher ficou doidinha, a Cristina ficou, meu Deus do céu, se fosse ali ela já queria, ficou doida. Falei, calma, se Deus tem isso, vai acontecer, não vamos. Aí eu já, para resolver a parada, eu fiz alguns testes com Deus. Eu coloquei assim de uma forma até ousada alguns
algumas provas ou barreiras para que, se Deus resolvesse, aí sim eu entenderia que era o chamado dele. E eu quebrei a cara, porque eu botei e aí o Senhor foi fazendo aquilo acontecer. E foi assim, para não estender muito, mas foram coisas assim sobrenaturais. E Deus foi fazendo tudo. Caramba, e agora? Aí eu fui para o culto, depois de ter acontecido isso, à noite. E tinham missionários da Jocum, estavam fazendo um trabalho lá na igreja. E eles fizeram uma coisa, eu ia até fazer, mas acabei que eu me distraí e não trouxe. Eles, dentro da dinâmica, eles acenderam uma vela, porque ele está falando de missões, tá? De ir para a rua pregar o evangelho, né? E você precisa sair para fazer missões. Aí eles acenderam uma vela, assim na igreja, como está aqui agora. A vela não fez nenhum efeito. Diante de tantos holofotes e luzes tão fortes, a vela não clareou nada. Aí ele pediu ao rapaz lá, falou assim: você pode apagar todas as luzes da igreja? Aí apagou, ficou um breu. Ah, irmão, quando ficou um breu, aquela velhinha, vela, não é a velhinha, a velhinha, ele suspendeu assim, e aí ela foi ficando forte a chama e iluminou a igreja toda. Todo mundo conseguia se ver com uma velhinha no meio do breu. Uma pequena luz nas trevas faz toda a diferença. Essa era a mensagem, que nós precisamos ser luz lá fora, no mundo, porque o mundo está em trevas. E se você chega com luz, você acha que é pouco, mas você, uma chama acesa de luz lá no mundo, tem um poder muito grande de iluminar a vida das pessoas e que elas encontrarem o caminho, porque a luz serve para você encontrar o caminho. Aí, meu amigo, chega outra irmãzinha com um bolo de vela na mão assim, perguntando: quem vai iluminar o mundo? Quem vai sair para ser luz? Rapaz, eu fiz como essa mulher. Eu dei um pulo da cadeira, eu não pensei nada, eu não medi nada, eu não esperei. Eu corri lá para cima, ela estava falando ainda. Eu já tinha entendido o que era. E eu fui lá, já catei uma vela na mão dela, já acendi ali, aí foi festa, né? Aí a mulher veio também, acendeu outra vela, mais umas 3 ou 4 pessoas vieram, pegaram vela e acenderam. E eu fui levado por um impulso de amor. E eu agora ali já não media mais nada. Os meus sonhos ficaram de lado, os meus projetos, né? Aquilo que eu exercia, eu fazia ali, nada mais tinha valor. Agora a única coisa que eu tinha como certo é que eu tinha um chamado de Deus para ser luz. E aí, naquele mesmo ano, a gente só terminou o primeiro semestre. No segundo semestre, botei os filhos dentro do carro, vendi tudo que era de geladeira e tudo mais, porque lá é 110, aqui é 220. Vendi tudo, armário, geladeira, fogão, tudo. Botei os meninos dentro do carro, a mulher, e fui embora para Belo Horizonte para me preparar para o ministério, fazer a faculdade, fazer o seminário de teologia. E lá foi que eu caminhei com o pastor Sóstenes. Eu estou dando o meu testemunho para que você entenda que quando nós sentimos no coração que Deus está nos atraindo, que Deus está nos chamando, nada mais faz sentido. As outras coisas, elas ou perdem o valor ou elas diminuem muito em importância, porque a partir daquele momento, Deus se torna aquilo de mais importante para nós. A missão é aquilo que é mais importante do que os nossos planos, sonhos e projetos. Porque a gente passa a entender que isso não só é a vontade de Deus, mas é aquilo que vai fazer da nossa vida uma vida plena,
e feliz. Então, o que aconteceu com essa mulher que chamou tanto a atenção do Senhor foi isso. Foi essa atitude espontânea, real, autêntica naquele momento. Foi a necessidade de demonstrar ao Senhor o tamanho do amor que ela tinha, sem limites, ao ponto de jogar fora, entre aspas, algo que era valoroso. Quando a gente tinha ainda o templo aqui atrás, tinha uma área na frente grande, que a gente tinha condição, e todo ano, na virada do ano, eu soltava fogos. Por quê? Porque a gente tinha o nosso culto de virada. E, se não me engano, o Axemoá, uma dessas barracas soltava os fogos, era marcado. A prefeitura soltava os fogos e o Projeto Adoradores soltava os fogos. Eu comprava uns kits grandes, e é caro, irmão, é caro. E eu colocava naquele lugar, a gente isolava e tudo, vários kits daquele, que intercalava, quando um terminava, o outro começava, e aqueles fogos bonitos, bacana. A gente esperava, um ia, depois o outro ia, depois a gente marcava os céus em celebração por mais um ano, dando honra a Deus, que nos deu mais um ano para viver. Aí veio um cidadão e falou assim: pastor, estamos queimando dinheiro. Quase que ele falou a mesma coisa. Não podia dar para os pobres? Tudo que a gente faz, irmãos, que é para louvor e honra ao Senhor, não importa questões financeiras. O que importa é a adoração verdadeira, é honrar ao Senhor. Porque naquele momento, a igreja estava honrando a Ele, os céus. Porque em muitos lugares tinha gente honrando o Iemanjá, honrando os seus santos, honrando e fazendo várias coisas para demonstrar isso. E nós encontramos então com os fogos uma forma de marcar e adorar o Senhor ali. E os irmãos falaram: gente, quem é que vai fazer parte dos fogos? Vamos embora. Aí os homens tudo se juntavam, e era bonito o que a gente fazia, irmão. Só não tivemos mais lugar, mas a gente marcava os céus de uma forma para adorar o Senhor. Isso então, irmão, vai mostrando que o que o Senhor espera é uma atitude do nosso coração, sincera, espontânea, verdadeira, que não se prende, que não se deixa levar por nenhuma circunstância, por nada. Talvez você sempre tenha ouvido a palavra, tem vindo até aqui nesse lugar, mas você ainda tem muitas âncoras, situações que não permitem você, mesmo entendendo que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que o que o Senhor tem para nós é não só uma vida plena, mas a eternidade. Muitos de nós ainda temos âncoras que nos prendem. Eu não sei qual pode ser a sua âncora, o que ainda tem te impedido de verdadeiramente ser encontrado como um verdadeiro adorador, que adora o Senhor em espírito e verdade. E adorar o Senhor em espírito e verdade implica em fazer a sua vontade, porque o próprio Senhor Jesus disse assim: por que me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? E muitos de nós declaram Jesus como Senhor, mas Ele não tem sido o Senhor das nossas vidas, porque nós não vivemos segundo a vontade dEle, mas segundo a nossa. Então Ele não é o nosso Senhor, porque Ele é nosso Senhor quando a vontade dEle prevalece sobre a nossa vontade. Eu dei um testemunho, eu dei um exemplo na escola pela manhã, que a gente é encontrado, perseguido, porque esse mundo está militando contra. Ou a gente realmente assume nosso posicionamento como servos e crentes do Senhor Jesus, ou então nós não somos verdadeiros adoradores. Eu dei um exemplo de alguém que está no emprego,
e alguém liga e pede para chamar o patrão, alguém, o patrão, diga que eu não estou, fale isso e aquilo, que é tudo mentira. E a pessoa é um crente, é um servo. Olha a situação. Se não falar o que ele manda, você pode ser demitido. Sustenta a sua casa, da sua família. E aí? Faz o que, pastor? Eu vou mentir? Eu vou negociar? Aquele que é um verdadeiro adorador, que não negocia, aquele que vive segundo aquilo que o Senhor estabeleceu, e a mentira, pela palavra, não cabe àqueles que são servos, porque o pai da mentira é Satanás, diz a palavra, e eu não posso me envolver com ele, estar ligado a ele em nada, muito menos com aquilo que é o principal da vida dele, a mentira, porque ele é o enganador. Então eu vou ter que dizer, eu não falo isso. E se isso custar o teu emprego, custar qualquer coisa, não importa. Caminhar com Jesus e servir a Ele é estar disposto a fazer isso e qualquer outra coisa. Porque eu e você temos um Senhor que diz para nós como devemos caminhar. Ser de santos, como o Senhor vosso Deus é santo. E santo não é ter uma auréola na cabeça e não fazer nada de errado. Santo é uma palavra em hebraico que quer dizer separado. Então vamos ler de novo o texto. Seja separado, como o Senhor vosso Deus é separado. Separado de quê? Separado do erro, separado do pecado, separado do mundo. Se separou para Ele. Se você se separou para Ele, você é um verdadeiro adorador, que não vai negociar a fé, que não vai negociar os princípios. Aquele que vai obedecer e caminhar no Senhor, segundo o que essa mulher fez, sem medir, sem pesar, porque tudo que tem e o que é do Senhor. Esses são os que o Senhor procura, verdadeiros adoradores. O primeiro e maior mandamento que nós temos é Mateus 22, está em Mateus 22, está nos mandamentos nos 10. Mas aqui Jesus reafirma, e é muito bom ouvir o próprio Senhor Jesus. Diz assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Essa é a forma que devemos amar ao Senhor. E essa mulher, quando ela levantou no impulso de amor, ela amou de todo o coração. Ela amou com tudo que ela tinha. Ela amou com toda a intensidade. Por isso foi digna de ser citada e está aqui até hoje, para que eu e você possamos ver nela a atitude de uma verdadeira adoradora. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor ainda procura, porque o texto que eu li, que deu início lá em João, diz, mas virá o tempo e de fato já chegou, e é hoje, irmão, é para cada tempo, é para cada geração, é para cada época, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade, em espírito, pois são esses adoradores que o Pai procura. Eu só preciso saber uma coisa nessa noite: se Ele encontrou alguém aqui nessa noite. Se nessa noite Ele encontra alguém que tenha um sentimento assim, um desejo por Ele, um impulso de declarar o seu amor, de não o medir, de se libertar das âncoras. Que âncoras, pastor? Não sei, talvez a família, pressão de amigos, talvez um namoro que está em pecado, talvez
alguma situação que você sabe que em Cristo você vai ter que mudar a sua conduta? Vai ter? Vai ter. Uma coisa eu vou falar para te consolar. Quando nós recebemos a Ele e o Espírito Santo habita em nós, é Ele que vai operando em nós a transformação. Porque nós não conseguimos sozinhos. Ele vai mudando o nosso coração, a nossa forma de pensar e de enxergar. E aí as coisas vão se tornando naturais. Não vai haver uma perda. Não vai haver um esforço sobrenatural. Por quê? Porque o Senhor vai mudando no nosso coração a forma de ver, enxergar, desejar. E aí você vai sendo purificado, transformado. E a palavra é essa nessa noite. Eu quero chamar o grupo de louvor que pode subir aqui. O Senhor procura verdadeiros adoradores que vão buscar adorá-lo em espírito e em verdade, que não vão medir esforço para poder segui-lo, que vão tirar todas as âncoras, que vão se despojar de tudo que possa ser um impedimento, porque ela entrou no lugar que não devia, ela fez algo que ninguém até então tinha feito, ela foi criticada, mas ela fez isso por um sentimento sincero e verdadeiro, e Deus, Senhor Jesus viu, por mais que os outros não tivessem visto, Ele viu, porque quando nós fazemos isso, de coração sincero, quem enxerga é o Senhor. Isso se torna um testemunho, como foi o testemunho dela. Ela fez algo que virou um testemunho que até hoje eu e você conhecemos a história. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, a nossa vida se torna um testemunho. Porque o Senhor Jesus vai começar a transformar a nossa vida. A nossa família vai ver, os nossos amigos vão ver. As pessoas vão se espantar com aquilo que você vai começar a viver com Deus. E isso se torna um testemunho para a glória do Senhor. Porque preste atenção, eu ganhei um amigo muito chegado para Jesus por conta de um testemunho. Era meu amigo de farra, de anos e anos, de coisas que ele olhou para mim. Você, pastor, não, pode falar qualquer um, mas você não acredito. Mas aí foram passando os dias, os anos, ele foi vendo a transformação da minha vida. E aí ele foi vendo e dizendo assim, rapaz, esse negócio de Deus é verdade mesmo. Porque se ele mudou, se ele transformou a tua vida, então isso é real. E começou a se achegar, começou a ouvir a palavra e foi transformado e se converteu, ele e sua família. Então eu quero te dizer que quando nós fazemos o que essa mulher fez, quando nós não deixamos limites nos impedir e nós entregamos nossa vida a Ele, saiba, isso se torna um testemunho para a glória de Deus, que vai ecoar entre amigos, entre familiares, ano após ano, e muitas outras vidas vão conhecer a Cristo através das nossas vidas, pelo que Deus fez em nós. Feche os seus olhos.